Olá, estamos aqui com mais um talk show, O Poder de uma Fênix. Continuamos com a temporada Delas Brilham no Rio. E hoje vamos receber mulheres incríveis aqui e vamos conversar sobre vários temas, sobre o que fizeram, o que impulsionaram a carreira de todas elas e também falar um pouco sobre as questões da beleza da mulher, o ônus e o bônus do que nós pagamos dentro do século XXI para estarmos sempre bonitas. Eu gostaria que vocês fizessem a apresentação, começando com a Lilian. Bom, eu sou a Lilian Dalmaso, sou empresária, sou especialista em metabolismo e emagrecimento, estou empreendendo, né, já tem aí 3 anos, com uma franquia, Emagrecendo Recreio, e há 2 anos eu estou empreendendo também com um instituto que leva meu nome, Instituto Lilian Dalmaso, onde nós trabalhamos ali cursos na área de estética, saúde e empreendedorismo. Suzana. Oi, gente. Meu nome é Suzane Diniz. Eu tenho 39 anos e trabalho na área comercial. Atualmente, eu represento uma empresa que faz um trabalho incrível na vida das mulheres. Eu trabalho com um laser Fotona, que é um laser que oferece aí tratamento para a mulher recuperar a autoestima, melhorar questões da região íntima, mulher que sofre de incontinência urinária, mulher que que está brigada com o espelho porque não está feliz ali com o aspecto da região íntima. Então, há quase 5 anos eu estou trabalhando com isso e eu tenho tido a oportunidade de unir trabalho e felicidade, alegria, porque eu estou todo dia vendo novos sorrisos em mulheres que estavam ali tristes, e aí eu levo lá meu trabalho, meu laser, trabalhando junto com médicas maravilhosas, como a doutora Jussara, e aí o trabalho tem sido maravilhoso. É uma felicidade trabalhar trazendo mais alegria para as mulheres. E Maiara? Olá, meu nome é Maiara Cesário, eu sou médica psiquiatra, sou pós-graduada em nutrologia, especialista em transtornos alimentares, trabalho com a psiquiatria nutricional e do estilo de vida, então tenho um trabalho muito voltado às questões da interface entre a mente e o corpo. Trabalho com emagrecimento, sou professora universitária, pesquisadora, palestrante e filha da Jussara. Gente, é muito legal, né? A gente está aqui no século XXI, com todas as tecnologias, né, que a gente pode dispor para trazer uma felicidade melhor, né, e maior para as mulheres. Como é que vocês se veem sendo assim um veículo, né, trazendo assim a ponte, né, entre às vezes a insatisfação, onde muitas vezes a sociedade deseja muito um apelo à beleza dessa mulher, e vocês estarem podendo trazer soluções ou fazer com que elas reflitam sobre como poder atingir o que elas desejam, não o que a sociedade quer, né? Então, estou trazendo 2 pontos aqui para a gente debater. O desejo que a sociedade tem de que uma mulher siga um padrão e a individualidade de cada mulher e como nós podemos ser agentes de mudanças positivas para essas mulheres, de forma que elas não fiquem com transtornos, com tristezas, com questões que possam a adoecer. Como é que vocês veem isso? Vamos lá. Bem, enquanto psiquiatra, né, eu tenho observado o advento das redes sociais, que, por um lado, é muito interessante, que as pessoas elas podem acessar mais informações, terem acesso a divulgações que antes elas não teriam, como, por exemplo, a importância de cuidar da saúde mental, que a gente percebeu que, após a pandemia, passou a existir uma procura muito maior por psiquiatras, porque as pessoas desmistificaram um pouco isso. Por outro lado, um pouco preocupante, porque existe uma busca excessiva por um padrão, muitas das vezes inalcançável. A gente percebe, por exemplo, né, trazendo para a minha área dos transtornos alimentares, existem hashtags específicas de meninas que compartilham dicas sobre como conseguir o emagrecimento de uma forma não saudável, né, pessoas com anorexia e bulimia nervosa que falam sobre isso amplamente nas redes, dando conselhos, digamos assim, de como conseguir esse processo de emagrecimento. Então, é muito preocupante a gente observar isso e, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando a gente consegue receber essas pessoas no consultório buscando ressignificar isso,
né, apostar num processo saudável, num processo que vai além de um resultado estético, de um padrão imposto pela sociedade. A gente fala muito que esse padrão dos anos 90 está voltando, né, da magreza excessiva, e muito preocupante quando a gente pensa a nível de saúde pública, inclusive. Mas é interessante quando a gente consegue trazer essas pessoas para olharem para isso de uma outra maneira e entenderem que elas podem se sentir, sim, bem com o seu próprio corpo. Não tem nada de errado alguém desejar melhorar uma determinada parte, assim como não tem nada de errado alguém desejar uma cirurgia plástica, etc. O problema é o que motiva isso, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos para a gente pensar sempre. Eu vejo muito extremo, né? A pessoa que não quer fazer absolutamente mudança nenhuma, mas por conta também do que a sociedade está levando para ela, e também aquela coisa de você querer ser igual, sei lá, uma atriz que você viu ali uma imagem, né? Como é que você vê isso, Lilian? Então, é exatamente isso que você falou. A gente tem os dois lados, né? Eu vejo muito, como a gente trabalha diariamente com emagrecimento, né? Tem aquelas pessoas que são muito resistentes, que elas se aceitam daquela forma, que elas não entendem que obesidade é uma doença, precisa ser tratada. Não, mas eu estou bem, eu estou bem. Eu me sinto muito bem com o meu corpo. Ok, mas a gente está falando de comorbidades, está falando que precisa ser tratado, né? Então, a pessoa precisa virar essa chave e muitas vezes ela se apega, às vezes até alguma pessoa famosa que está obesa e que prega isso nas redes sociais. Verdade. Aí fica se apegando àquela fala de alguém, mas olha fulano, olha fulana. E é um pouco mais difícil a gente, né, conseguir virar essa chave aí. E tem aquelas outras pessoas também que buscam saúde, buscam qualidade de vida, né? E tem aquelas também que também são influenciadas, que querem um padrão que, infelizmente, elas não vão alcançar. Por que não vão alcançar? Porque aquela pessoa que elas estão usando como referência tem um estilo de vida totalmente diferente ao dela. E ela acha que, às vezes, através de um processo de emagrecimento, vai conseguir obter aquela forma física que a pessoa tem ali há anos trabalhando uma alimentação adequada, atividade física e tudo mais. E eu acho que hoje também existem muitas pessoas irresponsáveis na rede social que falam sobre isso como se uma dieta com 2, 3 meses a pessoa fosse alcançar aquele físico, né? E eu acho isso assim muito irresponsável, porque eu recebo paciente falando isso. Não, mas eu vi aqui, fulana, ela falou que fez uma dieta assim, aí tem milhões de dietas disponíveis na internet. Aí, ou então chega falando, eu vi, citam pessoas muito bonitas, ela come isso, mas ela treina para comer isso, né? Você não está fazendo nenhuma atividade física no processo de emagrecimento e tudo mais. Então, tem esses dois lados que vocês colocaram muito bem, que é difícil para a gente, porque antigamente não tinha esse acesso todo à informação. Então, geralmente, dentro de um consultório, o que um médico, um nutricionista falava, estava falado. Se resolvia ali, né? Exatamente. Agora não, agora ele já vem informado pelo Google. Entendeu? E aí fica mais difícil, né, você conseguir. Então, eu acredito muito assim que uma equipe multidisciplinar é fundamental para conseguir, né, ir melhorando em todas as áreas, tanto na parte mental, parte física, porque sozinho uma área específica é mais difícil conseguir. É verdade, E eu trabalho muito, né, eu sou coach de medicina de estilo de vida, e eu vejo quão difícil é, né, trazer mudanças nos hábitos, no estilo de vida de nós mulheres, né? Eu me enquadro também nessa questão, porque é toda uma rotina, né? Administrar o nosso tempo. Até agora a gente está pensando de fazer um encontro onde nós vamos discutir muito o tempo na vida das mulheres, né? Porque a gente precisa saber fracionar esse tempo para poder colocar nele todas as questões que vão nos levar a ter uma saúde, né? Porque a beleza começa de dentro para fora. E é muito importante, eu acredito, quando parte da mulher procurar você. E Suzana tem aí uma dificuldade um pouquinho maior, né? Porque as questões íntimas, né? Por eu também ser ginecologista e ter uma parceria aí no nosso trabalho, a gente sabe o quão difícil é para se falar sobre genitália, né? Mas a felicidade que acontece quando a gente consegue essa transformação. Fala um pouco aí para a gente. Não, e eu achei interessante, voltando aqui a esse ponto da internet, que vocês estavam falando sobre os dois lados, e
eu sou jornalista, trabalho com marketing, e quando eu comecei a trabalhar, entender melhor a gama de tratamentos enorme que existe para esses tratamentos íntimos, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, que hoje a gente tem acesso, tem informação a tudo, e eu trabalho em consultórios que as médicas atendem pacientes super informadas, e ainda assim, eu acho engraçado as mulheres médicas, advogadas, arquitetas acharem normal ter incontinência urinária. É normal, eu tenho 45 anos, já tive 3 filhos. Vou perder xixi, é normal. É comum, mas não é normal, a gente pode tratar. E mesmo com todo acesso à informação, acho que existe uma cultura para nós, mulheres, de que sofrer com algumas questões dessa região íntima é normal, e não é. E aí entra no que a doutora Jussara estava falando aqui agora, né, que as mulheres têm uma resistência de cuidar dessa região íntima, né? Eu trabalho com uns dermatologistas que um protocolo facial é R$12.000, e elas pagam, porque eu tenho que estar com o rosto bonitinho. Mas vamos tratar essa região que é tão importante? Mas é caro. Então, a gente vai entrando ali, vai conseguindo quebrar isso e mostrar para elas o quão importante é você fazer as pazes ali com essa região, de você poder estar feliz, estar à vontade, não sentir dor. Sentir dor na relação não é normal, mesmo você tendo 70 anos. Então, é o que a Jussara falou, a gente encontra um caminho mais complexo, mas que, para mim, por tudo que eu tenho vivido aí nesses anos trabalhando, mudando, de fato, a vida de muitas mulheres, tem sido muito gratificante, podendo mostrar a elas que o que elas vivem na relação ali com o parceiro dela, do dia a dia, pode ser muito melhor, pode ser prazeroso, pode ser maravilhoso. Essa padronização ela atua muito nesse tudo ou nada, né? Então, ou super intervenções ou intervenção nenhuma, julgando as pessoas que optam por algum tipo de intervenção, né? Não entendem que muitas vezes isso repercute na questão da saúde mesmo, né? Se a gente tem uma alteração ali nos grandes lábios, a gente sabe que isso vai trazer prejuízo funcional para a pessoa, mas a gente vê críticas enormes a qualquer tipo de procedimento nessa área, como se fosse uma forma de padronização em massa, e não é, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, todas de uma determinada maneira, é sobre a individualização de cada caso. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, e precisa ser abordada individualmente, né? E quando as pessoas elas passam a se espelhar cegamente em outras, elas perdem oportunidades incríveis, né? Perdem oportunidade de se cuidar, de ter acesso a uma tecnologia como essa, por conta dessa ideia da generalização. Eu acho que, como a Lilian colocou ali muito bem, né, e vocês também, a beleza ela anda de mão dada com a saúde, né? Quando você está buscando alguma questão estética, você também, de uma certa forma, está entendendo que precisa de ter algum movimento para você alcançar esse padrão que você está desejando seguir. Então, eu acho muito bacana a gente ter espaços onde as mulheres possam estar falando sobre isso. O emagrecer de uma forma saudável, né? Tratar de questões que, às vezes, você tinha um certo receio, uma tristeza de estar expondo, né? As questões de celulite, questões de gordura localizada, as questões da região íntima e a beleza da mente, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre pontuando, trazendo essa importância desse autocuidado também, né? Porque quando ela toma essa decisão de buscar essas ferramentas, ela também começa a entender a importância e o papel que ela tem nesse processo, né? Porque tudo vai depender dela. Porque ela vai estar junto da Lilian, a Lilian vai estabelecer algumas questões, mas ela precisa participar ativamente, né? Quando elas estão comigo na questão da região íntima, que a gente faz o nosso protocolo, que a gente trabalha com ela também vai precisar estar participando ativamente. E quando Maera traz as questões dos exercícios, de como ela tem que trazer transformações para a mente dela, para aceitar o que precisa ser aceito e para se permitir as mudanças, ela também entende que ela é a protagonista disso tudo, né? Então, eu acho muito bacana, hoje,
as mulheres que estão tendo essa consciência, né? Eu acho que é muito prazeroso. E como é que vocês veem, assim, quando elas chegam para vocês trazendo a resposta positiva de que foi legal? Eu já vi alguns depoimentos sobre o teu trabalho. Como é que você vê isso, Lília? Nossa, para mim assim é muito gratificante, né? Porque eu sempre quis empreender com algo que tivesse propósito. Então a minha história começou assim, né? Então, quando tem um paciente que relata questões de saúde, de autoestima, mudanças de hábitos, você fala, nossa, estou agregando, né? Não é só um negócio. Claro que quando a gente abre uma empresa, a gente quer, obviamente, melhorar nossas condições financeiras. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não é isso. Claro. Mas, assim, eu quero trabalhar com propósito, eu quero ser canal para transformar a vida das pessoas. Então, através do emagrecimento, da estética, estou conseguindo isso. Então, quando o paciente realmente ele vem assim focado, com aquela virada de chave, né, é muito gratificante, porque o resultado ele vem. Vocês sabem disso, vocês trabalham nessa área. Quando você passa um protocolo, que é um protocolo de resultado, o paciente seguindo certinho, o resultado vem e, consequentemente, a saúde, a qualidade de vida, a autoestima. Então, isso alegra muito o meu coração, da equipe. A gente festeja junto. Ó, tem um caso de uma paciente que eu nunca esqueço, que ela apareceu, a gente fica no Recreio dos Bandeirantes, né? Então, fica próximo à praia. Então, ela apareceu caminhando em frente à clínica, entrou e falou, olha só, gente, eu estou toda vermelha, toda queimada. E ela estava achando o máximo, toda vermelha. Eu falei, menina, tu parece um tomate, o que aconteceu? Ela falou, tem mais de 10 anos que eu não coloco um biquíni para ir à praia. E eu moro aqui no bairro. E eu não vou, porque eu tinha vergonha no meu corpo. Hoje eu fui. E eu fiz questão de passar aqui para mostrar para vocês. Ai, gente, que então, assim, coisa a gente super linda, comemorou né? com Muito ela, né? bacana. Uma querida. Entre outros casos. Então, a gente fica assim, muito feliz. Está todo dia agregando, né? Somando, sendo um canal aí para a transformação das pessoas. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Não tem nada que pague, né, Não esse tem. momento, né? Eu participei também aí de uma dinâmica, né, na quadra do Salgueiro com a Su, né, que a Su era que foi lá nos captando, nos levando, e nós tivemos a oportunidade, né, Su, de estar vendo lá uns depoimentos bem bacanas, né? E como é que você se sentiu, sendo você que estava ali patrocinando aquela questão toda, organizando, escolhendo os médicos que iriam estar com você ali naquela proposta, aquele desafio salgueirense? Não, ali foi maravilhoso, né? A minha empresa, ela tem uma parceria e a gente realiza alguns projetos sociais que a gente leva o tratamento do laser, né, focado ali em incontinência urinária e ressecamento, a gente leva para algumas comunidades para atender as mulheres de graça, né? Geralmente são mulheres que estão na fila do CISREG justamente para tratar essa questão da incontinência urinária, que é muito grave. E aí, quando a gente chega lá, e elas chegam muito sem saber o que é, e aí a gente explica, olha, a gente trouxe aqui um tratamento de ponta para vocês, inteiramente gratuito, você vai fazer aí 3 sessões e vai poder voltar a ter sua vida social, você não vai mais precisar ficar com vergonha de sair de casa, né, por conta que tem que usar um absorvente gigante, que tem que usar fralda. Olha, você vai poder voltar a trabalhar, porque muitas relatam ali para a gente que saíram do trabalho. Então, para mim, participar desses projetos, eu acho que eu não consigo encontrar nenhuma palavra, porque elas ficam muito gratas, né, pelo que a gente leva para elas, mas, para mim, acho que é mais que gratificante. É uma oportunidade de vivenciar ali a mudança na vida da mulher, e, de fato, muda. E essas mulheres que não teriam acesso a esse tratamento, porque, de fato, né, o valor é um pouco maior, para elas, elas recebem mesmo como um presente. E o mais legal é justamente isso que a Jussara falou, quando a gente encontra elas na segunda vez. E aí são os relatos assim maravilhosos, emocionantes, a gente chora. Eu fiz com a Jussara esse projeto no Salgueiro. O ano passado eu fiz um projeto de 10 dias no Complexo do Alemão e a gente atendeu 150 mulheres. Foram 10 dias lá dentro do Complexo do Alemão, a comunidade aqui no Rio de Janeiro. E aí eram mulheres, algumas, né, numa situação mais carente, não tinham noção do que acontecia, do que poderia o laser impactar na vida delas. E aí, quando elas voltavam de segunda vez, elas traziam um presente para a gente, porque, olha, você salvou meu casamento, você salvou meu trabalho, você me tirou da depressão. Eu lembro de uma menina de 28 anos, né, que é mais raro a gente encontrar assim, com incontinência urinária, perdendo xixi, e aí o marido tinha largado, porque, enfim, questões, né?
E ela tinha saído do trabalho, ela estava numa depressão, ela não saía de dentro de casa. E aí, quando ela voltou na terceira sessão, ela me abraçou chorando e falou: "Você mudou minha vida". Eu pensei: "Nossa, você que está mudando a minha", né? Então, para mim, esse do Salgueiro também é sempre muito gratificante poder levar esse tipo de tratamento para mulheres. É maravilhoso. E como é que você vê aí quando você tem esses retornos positivos, que elas começam a se cuidar, a voltar a praticar o autocuidado, a ter um olhar melhor para elas mesmas? É sempre muito gratificante. Recentemente, eu comecei um movimento no meu Instagram que eu chamei de 200 dias de movimento, com a ideia de incentivar as pessoas que me seguem a se movimentarem mais, entenderem que a atividade física não se limita à academia. E tem sido muito legal perceber que os pacientes eles chegam na minha sala falando: "Ah, doutora, hoje eu estou em tantos dias de movimento, depois que a senhora sugeriu, eu consegui começar". Meus alunos me param na faculdade e falam: "Nossa, eu estou igual a você, indo todos os dias". Né? Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que dinheiro nenhum paga. Né? É muito gratificante perceber que a gente conseguiu ser agente de mudança na vida de uma pessoa, e às vezes por coisas que nós julgamos pequenas, né, e detalhes, mas que são muito potentes. Quando eu tenho algum paciente de emagrecimento que fala: "Consegui voltar a calçar meu sapato", é algo assim que é isso, não tem palavras, né, para a gente colocar o que isso significa. As pessoas às vezes veem que a gente lida com esse tipo de trabalho e imaginam uma coisa fútil, né? As pessoas acham que emagrecimento é uma coisa fútil. Só a beleza. Só a beleza. Né? E como se só a beleza fosse um problema também, que não tem problema nenhum. A gente queria ficar mais bonita, né? Mas esse tipo de depoimento, acho que nem não costuma chegar até as pessoas, né? As pessoas não sabem disso, sobre conseguir voltar a sentar em cima da minha perna, conseguir voltar a subir a escada do meu condomínio sem precisar fazer 3 pausas, né? Isso é algo que a gente não consegue realmente colocar em palavras como é gratificante. Eu observo muito isso também no meu dia a dia, né? O que a gente pode gerar de transformação na vida das pessoas, né? E a mulher, eu acredito que ela é muito cobrada, né, pela sociedade. Existem padrões prontos, protocolos de vida pronta. Então, quando ela não consegue se ver naquilo, ela às vezes faz o que ela se afasta da sociedade, né? Então, isso às vezes impede ela de fazer um curso novo, impede ela de procurar um trabalho diferente, faz com que ela se mantenha numa relação que, para ela, está falida, né? Então, quando ela encontra agentes de mudanças, né, como nós, eu acho que isso não tem preço, porque ela vê possibilidades as quais ela não estava enxergando. Então, assim, é maravilhoso. A gente poderia passar aqui a manhã inteira falando do que nós já recebemos dessas mulheres, né? Eu digo que é uma via de mão dupla, porque quando elas trazem para a gente todos esses benefícios, né? Imagino como a Lília se sentiu quando essa mulher chegou para ela com biquíni, né? Dizendo que agora ela estava feliz com o que ela estava vendo no espelho. Quando a Su percebe, né, todo o carinho que elas trazem, dizendo que agora não estão usando absorvente, como nós ouvimos, né, delas dizendo para a gente que não estava mais usando absorvente, que estava feliz, que estava tendo uma vida sexual melhor. Quando Maiara percebe, né, que ela está conseguindo motivar as pessoas a deixarem o sedentarismo, né, que nós sabemos que é uma das causas principais de muitas doenças cardiovasculares, né, e outras mais, de mortes prematuras. Então, quando nós temos essa percepção, quando vocês, e eu também, eu acho que isso soma muito para a gente. E acho muito legal a gente poder estar trocando isso aqui, trazendo isso para que a gente possa levar isso para outras mulheres que vão estar nos assistindo, que vão começar a refletir sobre o que elas podem fazer por elas, né? Como é que elas podem estar nos procurando, ou procurando outros agentes de mudança que estejam mais próximos a elas, mas de forma que esse movimento seja um movimento inspirador, né? Que as pessoas possam entender a importância de cuidar de si mesmo. Porque, muitas vezes, nós, enquanto mulheres, nos doamos muito para os outros e não temos aquele tempo para a gente, né?
Trazer para nós um momento, parar tudo para ir lá no Emagrecendo, parar tudo para fazer um laser, parar tudo para ir lá fazer uma consulta com a doutora Maiara, para poder, naquele momento, ser seu, né? Você se presentear com esse momento para você. Você organizar suas finanças, organizar o seu tempo, o seu trabalho, para você se dedicar a você. Eu acho isso assim de uma importância muito grande. Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, mas agora eu estava querendo saber um pouco dos desafios da carreira, do que vocês estão pensando. Vamos fofocar aí. Vai aí, Lilian, conta aí alguma coisa aí para a gente. 2025 começou. 2025 começou. Olha, eu comecei com um desafio. Vou até dar uma coçada na cabeça. Eu já comecei com um desafio grande. Nós estamos aí expandindo agora ali para a Zona Sul, na Gávea, né? Então, assim, é desafiador. Estou inventando moda. Ai, legal! Porque eu tenho 2 filhos. A gente estava falando das cobranças, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e tenho um pequenininho que vai fazer 2 anos agora em maio. E que mama ainda, gente. Que ótimo! Então, assim, ele é praticamente um bezerrinho. Tá difícil para tirar ele do peito. Ele mama a noite toda, vocês não têm ideia. Ele acha que tem 3 meses ainda. Eu não consegui tirar esse costume dele. Então, assim, já tem quase 2 anos que eu não sei o que é uma noite de sono, assim, pelo menos umas 4 horas, assim, sabe? Aquele sono profundo. O que não é bom nem para mim, nem para ele, né? Porque ele também precisa ter o soninho dele profundo. Então, agora a gente vai ter que tirar do peito. Vamos tentar uma substituição. Meu mais velho foi até 3 anos. Ai, gente, eu vou te falar, ainda tem mais um ano, então, para mim. Não é fácil, mas é um desafio para mim conciliar, né? Empreender com a maternidade. Quando eu comecei com a Emagrecendo, eu tinha uma filha já, mas ela já tinha, né, 6 anos, então, assim, já estava um pouquinho mais independente, já carregava comigo para cima e para baixo, já ficava ali, ó, espera um pouquinho aqui que a mamãe vai resolver uma coisinha aqui, estava ali junto, ok. Esse não, esse já colo, peito o tempo todo, já requer um outro cuidado. E aí está sendo bem desafiador. Eu acho que hoje, na minha vida, conciliar a maternidade com a parte de empreendedorismo está sendo muito desafiador. Mas como a gente não para, né, a gente vai inventar moda. Vai equilibrando, né? Está muito na moda essa frase, equilibrando os pratos. Isso aí. Tentar ser a Mulher Maravilha, que, como diz a música aí do Gustavo Lima. Gente, eu estou tentando, né? Graças a Deus, deu certo ali a minha primeira empresa, deu tudo certo. Há um tempo atrás, muitos anos, eu trabalhei com Pilates. Está falando sobre incontinência urinária, eu lembrei, né? Que a gente fazia uns exercícios para ajudar e tudo, que eu sou formada em educação física, então eu estou sempre nessa área aí do exercício, né? E agora eu estou na área do emagrecimento e estética. Gostei muito, fiz a especialização em metabolismo e emagrecimento para agregar também no dia a dia ali, né, com a equipe, e deu muito certo para mim, graças a Deus, e agora eu estou indo para a Gávea, né? Então, lá na Gávea também vai ser desafiador, porque eu moro para cá, para o Recreio, então fica mais longe, com criança pequena, mas nós somos mulheres, né? Vai dar tudo, já deu tudo certo. E a gente vai ajustando tudo e vai dar certo, se Deus quiser. Você já inaugurou lá? Não, eu estou contra o tempo. A previsão é final de maio. A gente está mexendo com obra lá. Mas eu acredito que mais tardar, final de maio, já está tudo certo para a gente inaugurar. Até porque quando a gente começa a empreender, você já pega uma sala, já tem que estar pagando aluguel. Então, quanto antes abrir a porta, melhor, né, Melhor, gente? verdade. E a população vai ficar muito feliz, né? Com Então, certeza. quanto mais rápido É isso for, aí, né? estamos chegando, Gabi. Deixa eu te dar o depoimento do outro lado da moeda, que eu fui a criança que ficava esperando. A mãe dá conta de tudo. Eu ia pro consultório, ia pro hospital e, ó, dá super certo. Cresci admirando a profissão, então, ó, é ótimo. Olha, se minha filha for estudiosa assim como você, eu vou ficar muito orgulhosa, viu? A gente às vezes pensa, né, de causar um trauma na criança. Nossa, que minha filha às vezes falava assim, eu vou ser dona do supermercado. Sempre ela falava isso. Eu falei assim, por quê, mãe? Porque o dono do supermercado não precisa estar lá, mãe. Você não vê que o dono não precisa estar lá? Não, ninguém nunca viu o dono do supermercado. Aí eu entendi o que ela estava querendo dizer, sabe? Tipo, não posso trabalhar com as mesmas coisas que você, porque você tem que estar lá. Isso aí lá em casa foi assim,
o Max Felipe, que é o mais velho, achava um horror, né? Quando eu atuei, né, na obstetrícia emergencial durante anos da minha vida. Então, eu acho que eu não poderia estar aqui no momento desse, que ia estar o meu telefone tocando, alguém querendo nascer, eu tendo que ir. Então, ele odiava. Eu odiava. E eles iam comigo, centro cirúrgico, botava roupa, sentava lá. Teve uma vez que eles chamaram, entra o pai, puxando ele, que ele sempre foi muito alto, achando que ele que era o pai para assistir o parto. Doutora está chamando, vem. Assim, mas ele não gostou dessa área. Em compensação, a pequenininha gostava, né? Me dava altas dicas, como eu deveria desligar meu telefone. Virei psiquiatra, que não posso ficar longe do telefone um segundo. Era assim, muito engraçado. Mas eles acompanharam bem, e isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que ser mãe é estar junto do filho 24 horas. E eu acho que ser mãe é muito além disso, sabe? Eu sou muito feliz com a maternidade e quis ser mãe, né? Sempre sonhei ser mãe, e fui presenteada por Deus com 2 filhos maravilhosos. E a gente não tinha horário. Já que a minha vida era louca, eles também tinha que ser. Então, meia-noite, eu estava cutucando alguém. E aí, o que aconteceu? O que houve? Por que tu hoje não falou isso? Mas eu não fiz, eu estou dormindo. Então tá, vou levantar. Aí conversava, domingo, almoçar junto. Olhar, está diferente, o que aconteceu? E eu acompanhei tudo. Eu consegui estar junto nos melhores momentos. Consegui estar junto nas formaturas, na defesa de tese, na presença do Felipe se tornando mestre, se tornando doutor, na formatura dela, nas qualificações, enfim, em tudo eu consegui dar o meu jeito, correndo, suada, desesperada, achando que o relógio não ia me ajudar, pedindo a Deus para atrasar um pouquinho o ponteiro, chegava em cima da hora, mas deu certo. Eu acho que essa proximidade, quando ela está conversando isso com você, ela está, assim, amigona tua. Então, é isso que é. A maternidade é isso aí. Ela está te dando um toque. Segura um pouco que tu... E você vai dizendo para ela, olha, eu estou segurando o que dá, mas eu não posso também soltar. Não dá. Tem que equilibrar. Isso é muito importante, porque no começo ali, quando eu via, às vezes, uma mãe, assim, 4 horas da tarde, num parquinho com uma criança, sabe? Eu me sentia mal, que eu pensava assim, caramba, eu não estou podendo, né, fazer nada disso com os meus filhos, né? Como é que vai ser isso? Eles vão me sentir ausente. Só que eu descobri o tempo de qualidade. É isso aí. Sabe? Porque às vezes aquela mãe que está lá, não julgando, né? Não estou dando um exemplo só. Muitas vezes está ali, às vezes papeando com outra mãe, às vezes está no celular, sabe? E quando eu estou com eles, eu estou com eles. Sabe? Eu estou assim de coração, dando atenção, cuidando. Nosso final de semana sempre junto. De manhã, quando eu fico em casa, que eu procuro ficar sempre às manhãs em casa, sempre quando é possível, me dedico a ele, fica ali do ladinho, ele gosta de sentar bem do meu ladinho, ajudo elas nas tarefas. Aconteceu alguma coisinha estranha, vou até a escola. E aí, final do dia também, à noite, e a gente vai dando conta, né? A gente dá um jeito. E você, Su, o que você acha aí da maternidade? Olha, eu também já me culpei muito, porque eu trabalho home office, o que, por um lado, é muito bom, mas, por outro, é bem enlouquecedor, né? Não sei se vocês já trabalharam assim. Eu comecei a trabalhar com home office, a minha filha tinha 1 ano. E aí, desde pequena, ela com 1 ano e meio, ela tem um computadorzinho dela, o celularzinho dela, e eu estou trabalhando e ela está ligando, né? Falava com... Então, assim... Eu já sofri, já me culpei, porque é puxado, né? Eu perco algumas atividades dela. Muitas vezes ela está ali, ela quer atenção, e eu, filha, mamãe não pode, mas agora ela já vai fazer 7 anos. Então, ela cresceu me vendo trabalhar, e hoje eu acho isso ótimo, porque ela tem uma consciência ela, com 7 anos, ela tem consciência da mulher que ela quer ser quando ela trabalhar, que ela fala, não, eu vou ser independente, igual a minha mãe, eu vou ter o meu trabalho, eu vou fazer o que eu... Outro dia ela falou para mim, eu vou fazer o que eu julgar ser certo. Eu falei, é isso. E aí eu percebo que é muito assim, muito do exemplo dela estar ali. Ela
assim como você levava Maiara para o centro cirúrgico, né? A minha Maria Flor, ela está ali no meu escritório, comigo o tempo todo. E aí, ó, filha, agora a mamãe vai fazer reunião. Aí ela já abaixa a televisão e vai, fica quietinha. Então, eu consigo ver que como isso está moldando ali a personalidade dela de uma forma muito legal, que ela tem um entendimento que quando eu era pequena eu não tinha, né, que a minha mãe maravilhosa, assim, se dedicou a mim integralmente, mas talvez essa dedicação integral também tenha pesado um pouco para o outro lado, né, da minha mãe estar sempre ali, eu não via minha mãe saindo. Mas minha mãe maravilhosa. Então, assim, maternidade para mim sempre foi um sonho, acho que é a melhor parte da minha vida. E é incrível que eu consigo, né, administrar como todas nós conseguimos. Maiara ainda não é mãe, né, mas em breve. Né? Profetizando. Ela está doida por um neto. Eu já sei. E a gente consegue dar conta, né? Cada uma. Desculpa, esqueci seu nome. A Lilian está lá trabalhando, eu na rua, eu em casa, a Jussara no centro cirúrgico, e aí a gente consegue dar conta e vai gerando bons exemplos, né? Bons frutos. Né? Assim como a grande médica gerou outra grande médica aqui. Né? Eu acho que essa parceria que é a maternidade, não é tempo. É como a Lilian colocou, qualidade, né? É como você está colocando. A minha mãe também se dedicou muito a mim. Eu acho que, de alguma forma, ela deixou um pouco dela viver também. Sim. Isso me pesou muito. Eu acho que era outro tempo, era outra realidade, era outro momento, eu entendo. Mas eu nunca quis também deixar a Jussara viver. A Jussara também tem que viver, né? A Jussara é mãe, a Jussara é médica, a Jussara é professora, a Jussara agora é apresentadora, mas a Jussara tem que viver também, para não ficar botando culpa em nada, né? Ninguém tem culpa, vamos viver assim. Mas, Su, tu não falou 2025 para você, e aí? Não, eu estou muito feliz porque os projetos de 2025 são justamente voltados para isso que a gente estava falando, projetos sociais. Né? Então, a minha empresa está fechando algumas parcerias e a gente, ao longo do ano, vai conseguir atender aqui no Rio de Janeiro várias mulheres de algumas comunidades aqui da cidade, dando continuidade a esse projeto que eu falei que é meu xodó, de poder atender as mulheres que precisam, mas não podem e não sabem que precisam, algumas. Né? Então, a gente chega lá, Jussara vai ser minha parceira, nem sabe, mas vai ser minha parceira. Né, que o nome dela já está lá. Mais uma coisa. Quando eu monto lá, quando eu começo a organizar o projeto, né, escolher para onde que a gente vai, qual comunidade que a gente vai atender, com qual posto a gente vai se associar, aí eu tenho que montar uma lista de médicas que vão me ajudar. Né? A primeira da lista é sempre a Jussara. E ela vai, mergulha de cabeça, se entrega, atende as pacientes. E é engraçado que na última vez, vai ser só o atendimento do laser e tudo. Não, vou atender só o laser. Aí chegou uma senhorinha lá querendo consulta, a Jussara ficou 1 hora dando consulta. Não foi só o laser, né? Ajudou a paciente em vários aspectos, né? Recomendou várias coisas. E aí, esse ano, a gente está terminando de desenhar esse projeto. Né? Eu ainda não sei as comunidades que a gente vai, mas deve começar em maio e vai até novembro. Em cada mês a gente vai estar em um lugar e a intenção é dar continuidade 2025 e 2026. Eu estou muito feliz de saber que eu vou poder continuar aí levando saúde e mudança e mais felicidade para as mulheres. Maiara, conta aí para a gente alguma coisa. Nosso tempo está se esgotando. Em 2025 agora eu comecei a trabalhar com protocolo de injetáveis, né, no consultório para emagrecimento. Tem sido uma mudança. E também, junto da minha mãe, nessa parte mais focada em carreira, empreendedorismo feminino. A gente também está seguindo mais por esse caminho, com o projeto Mulheres que Brilham, o Poder de uma Fênix. Então, 2025 está prometendo aí. Meninas, o nosso tempo realmente, olhei agora para cá, que eu não gosto muito de relógio, mas a gente tem que seguir. Foi maravilhoso, tá? Estar aqui com vocês. Se vocês quiserem deixar algum recadinho rapidinho aí para quem está nos assistindo, deixar aí uma palavra aí que vocês queiram, que a gente vai abrir a nossa champanhe, vamos comemorar aqui, porque nós brilhamos, né?
Podem falar, menina. Queria agradecer a oportunidade de estar ao lado de mulheres incríveis, né? E dizer que sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre saúde mental, sobre saúde, é uma oportunidade que deve ser aproveitada. E espero que a gente possa ter contribuído para desmistificar algumas coisas aqui hoje. Foi ótimo. Eu também estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com essas mulheres incríveis aqui. E eu queria dizer para as mulheres e para mim, né, que eu estou aqui com as musas do. As musas do emagrecimento aqui, né? E a gente tem que se amar, né? A gente tem que se cuidar, principalmente nós que somos mães, a gente tem que tirar um tempo para si própria. Autocuidado é tudo. E a gente feliz, a gente se torna uma profissional mais feliz, mãe mais feliz, esposa mais feliz. E é isso, gente. A gente tem que se amar. É isso. Bom, eu queria agradecer pelo convite, né? Me sinto muito honrada de estar aqui com todas vocês, né? Muito obrigada. E falar também das mulheres, né? Porque a gente falou muito sobre, né, aqui, sobre as mulheres, que nós somos capazes, né? Que nós somos capazes, que para a gente não é fácil, nunca foi, não é e nunca será. Mas isso só nos fortalece. Eu acredito que a mulher, ela já nasce, não é um discurso machista, não, mas a mulher, ela já nasce diferenciada. A gente sabe que a gente tem muita responsabilidade, mas eu acredito muito que em todas elas, Deus nos dá a graça de conseguir alcançar. Então, você aí que quer empreender, que quer trabalhar, que quer emagrecer, que quer tratar a sua saúde, coloque isso como prioridade para você, porque com certeza Deus vai te ajudar a conseguir tudo isso. Isso aí. Merecemos, né? É sem álcool, tá, menina? Estou dirigindo. Sempre sem álcool. Uhul!